Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha, mais um podcast do Pesadão Monte Webcast. Hoje, né, vamos falar sobre autoconhecimento e prosperidade com a nossa amiga Aida. Aida! Aida! E aí? Aida ou Aida? Aida. Aida Ferreira. Obrigado pela tua vinda, pela participação aqui com a gente. A gente, cara, pensa numa produção rápida, né? Uma agenda rápida. Foi essa fofa aqui que está aqui com a gente hoje. Obrigada. Que ela fez um patrocinado, uma post patrocinado, foi captada pela minha produção. A gente conversou, fechamos a agenda, né? Temos live para fazer junto também. E hoje ela vai trazer um pouquinho desse conhecimento aí. Vamos ficar bem atento a esses ensinamentos que vão ser muito valiosos. Pode se apresentar, obrigado pela presença, fica à vontade. Obrigada a você, ao Iago e a todo mundo que está assistindo. Eu me chamo Aida Ferreira, sou advogada e sou terapeuta. Eu me formei muito nova, com 21 anos, mas não estava satisfeita só com as leis. Faltava a parte do conhecimento humano. Então, comecei a estudar terapias. Aí, nessa época, eu tive muita sorte, tinha hipnose ericksoniana e os 3 principais terapeutas que trabalhavam com Erickson, que já havia falecido, vieram ao Brasil dar cursos. E eu fiz o Rossi, o Zeig e o Paul Adler, e aí eu fiz os cursos com os 3, me apaixonei, aí não parei mais. Aí fiz pós-graduação em terapia floral, estudei hipnose a fundo, e o Paul Adler hoje está no Brasil, ele mora em São Paulo, né? Então, ficou muito mais fácil fazer os cursos com ele. E fui me dedicando a essa área junto com a advocacia. Hoje em dia, eu também sou pós-graduada em constelações familiares e há as mediações já nos tribunais que usam as constelações. Já está se entendendo que você precisa trabalhar a mente para melhorar como vai ser feita aquela conciliação? Como é que vai ser feita uma separação, por exemplo? Como é que vai parar essa briga aí? Eu achei interessante. É um assunto que eu acho bacana, a constelação familiar. No podcast vai ser um outro podcast especificamente para a gente debruçar sobre esse assunto, mas é um assunto que eu gosto bastante. Mexeu muito comigo quando eu lidei com isso num processo de conselho tutelar. E ali eu tive uma palestra sobre algumas coisas dinâmicas com a minha mãe, que eu não tinha a menor noção através de alimentação. E aí eu me fascinei, não para estudar, né, mas conversar sobre isso e falar, dar visibilidade é uma coisa bem bacana. E eu conversei com uma amiga chamada Gilmara, do Rio Grande do Sul, e ela falou que realmente a constelação familiar já está presente nas varas, né? Assim, é muito interessante. Depois você pode até meio que exemplificar um pouco sobre essa questão da constelação familiar no modo ilustrativo, né? Para a gente poder entender qual é a dinâmica. Mas pode dar sequência no teu raciocínio. A minha pós-graduação é reconhecida pelo MEC, inclusive. Já é um passo assim, muito grande, né? Ela vem de Brasília e lá, então, está muito implantado essas constelações nas mediações familiares. O seu caso provavelmente foi com uma criança, né? Sim. Conselho tutelar. Isso ajuda muito, sem sair aquela briga. A constelação, ela vai lidar com o que a gente trouxe lá dos antepassados. O Bert Hellinger, ele era um missionário na África e começou a estudar as tribos. E eles se reuniam com os antepassados através das práticas e eram os antepassados que os guiavam. Então, o Bert Hellinger começou a estudar aquilo, ele era psicólogo, deixou de ser missionário, voltou para a Alemanha e criou a constelação. Inclusive, eu estive na África uns 2 anos e eles falaram isso. Eu falei assim, quem orienta vocês? Vocês falam com Deus? Como é que é? Ele falou assim, não, a gente senta ao redor da fogueira e chama nossos antepassados. Então, realmente, é assim que funciona. E a gente vai ver que muita coisa que a gente traz hoje em dia do nosso comportamento não foi nosso. A gente está repetindo padrões dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a constelação vai trazer isso para você. E aí você fala, não sou eu. Aí eu entro na fase do consciente e do inconsciente.
eu trabalho com hipnose também, né? E a criança, até os 6, 7 anos, ela não tem o consciente formado. Aí você me pergunta o que é o inconsciente e o que é o consciente. Consciente é quem está agindo, quem está atuando, quem está executando. Mas o inconsciente fez você respirar agora sem saber que você respirou, né? Você conversa comigo, mas quem está determinando que a sua mão mexeu, que você é seu inconsciente que está agindo. Então, a criança, até 6 e 7 anos, ela não tem a mente consciente formada. Ela tem a mente inconsciente. Então, ela é um receptáculo, como se ela fosse uma antena de tudo que os pais e os tutores trazem. A verdade para ela é o que ela aprendeu até 6 ou 7 anos. E aí você hoje montanha, você hoje pode dizer, eu estou comendo porque meu avô... Você deve ter aprendido que comer muito era saudável, que não podia deixar nada no prato, que tinha muita criança passando fome e você estava desprezando a comida. O que você aprendeu? Eu tenho que comer tudo, eu tenho que comer muito, eu tenho que comer bem. E você nem sabe que às vezes você come hoje porque teus pais te ensinaram que você tinha que comer. Eu lembro que minha mãe falava muito sobre uma mamadeira que eu tomava, acho que até bem uns 10 anos. Mamadeira de inhame, inhame com leite, aipim com leite. Eu sempre falou sobre isso aí. E a questão que você também comentou, que eu não tinha percebido isso, minha mãe sempre falava muito sobre comida no prato. Né? Só pega o que você quer comer, o que você quer exatamente comer. Se você tiver comer de novo, você come. E não rejeita nada. Isso foi uma coisa que a gente nunca se viu e você fez essa às vezes, por exemplo, você se forma, a gente vai falar, a prosperidade, você se forma numa profissão que você nem sabe que não queria, mas você aprendeu lá atrás. Poxa, meu pai era advogado, nós somos 5 irmãos advogados, para você ter uma ideia. Somos 8, né? 4 advogados e 5 com meu pai, alguns já faleceram. E todo mundo se formou em direito, todo mundo foi mudando a profissão, porque a gente aprendeu que tinha que ser advogado, é inconsciente. Aí quando você cresce, você fala, eu gosto disso. Eu tenho vocação, mas é isso que eu quero. Aí você vai mudar. Então a gente entra na prosperidade. Mas o que eu estava falando é isso, a sua mente infantil, ela vai aprender o que seus pais e tutores, professores, te ensinarem, até 6 ou 7 anos. Se você vier de uma família disfuncional, que tem muita briga, e olha, 99% das famílias são disfuncionais, né? Você aprende aquilo tudo, brigar é certo, traição é certo. Minha mãe fala que meu pai traiu, não, eu posso trair. E você vai trazendo valores que às vezes não são seus. Aí você cresce, executa atos e você fala, eu sou assim, eu não mudo porque eu sou assim. E na verdade, aquele era seu pai. E às vezes, é como você falou, inconsciente. Não tem essa reflexão de fazer ou não. Vai fazer. Totalmente inconsciente. A neurociência hoje está trazendo isso à tona, que até pouco tempo atrás não se sabia disso. Que a maioria dos atos que a gente repete hoje não são nossos. Então, a gente entra na prosperidade. Por que você não tem prosperidade? Você não montanha, você é ser humano. Porque você é um conjunto das crenças dos seus pais, crenças que a gente chama de limitantes. Dinheiro não dá em árvore, só vai para o céu pobre, né? Acho que o pobre que vai para o céu, só entra no reino do céu pobre, tem um... Tem inclusive a Marisa Magrande, que estava comigo há pouco tempo atrás, ela também mencionou sobre essa questão, né, do camelo, né? Do camelo da agulha, né? E, na verdade, a agulha era uma passagem muito fina que tinha nas muralhas. Então, o camelo não passava pela agulha, porque ele era grande. Aí já criaram que é mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Então, a gente criou essas crenças limitantes. Só fica rico quem rouba, ou quem tem uma herança. O dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore. Então, a gente vai criando as crenças limitantes. A gente vai criando a procrastinação, que é outra coisa que a gente faz demais. Amanhã eu faço, por que eu vou me dar o trabalho de fazer isso hoje? A novela da Globo, ainda tem novela da Globo, eu não sei que eu não assisto. O Big Brother, ela também falou disso, sim, né? Isso se chama procrastinação, mas isso tudo tem uma raiz emocional. Então, tudo isso é curável. E por que
você não chega a ser próspero? Porque você não conhece isso, não sabe que você pode mudar isso. Aí é onde entra essa parte do autoconhecimento. Quem é você? Quem é a Ida? Quem é você? Quem é o Ida? Quando a gente aprende o que eu quero. Poxa, eu fiz um concurso, eu aprendi que a gente tinha que fazer um concurso público, né? Muitos dos meus irmãos são concursados. Tem que fazer, porque você tem que ter uma garantia. Uma estabilidade. E hoje já se sabe que a maioria, uma grande parte de quem prestou concurso, de quem é funcionário público, tem câncer. Inclusive, meus 2 irmãos, que eram oficiais de justiça, morreram de câncer. Porque você está insatisfeito. Você não está fazendo o que você gosta. Você fez o concurso porque você aprendeu que tinha que ter estabilidade. Só que você não exercia aquilo que trazia felicidade. Exatamente. Então, você se aposenta, 60, 65 anos, você está infeliz. Por que eu vou fazer agora? Vou curtir. Meu pai foi diretor do Detran e ele falava que o sonho era se aposentar e jogar tarrafa. Na Barra, tem um lugar lá que ele jogava, para pegar tainha, era o sonho. Ele falou que depois de 6 meses ele estava desesperado. O que eu faço com a minha aposentadoria? Porque na mente dele ele só podia se divertir quando se aposentasse. Era outra crença limitante. Filho de português é assim, né? E ainda tem o Deus ajuda quem cedo madruga. Não, você vê quantas crenças eu estou citando aqui. Então, a prosperidade está muito ligada ao autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, quem eu sou, o que eu quero, qual é o meu propósito de vida. Eu gosto de ser advogada. Eu não gosto dos trâmites, eu não gosto das esperas, dos processos que demoram, mas eu gosto de ensinar. Eu podia estar ensinando numa faculdade, eu tenho MBA, eu tenho MBA em meio ambiente, eu podia estar ensinando isso. Mas aí eu me autoconheci, eu falei, não, eu quero trabalhar com terapia, eu quero ensinar sobre a mente humana. Aí eu me foquei na hipnose, principalmente. E você quer saber o que é hipnose? Não, pode ficar à vontade. Vamos alimentando essas informações aí. Se você tiver alguma pergunta, me interrompe. Não, pode ficar tranquilo. Que eu tô achando interessante, porque assim, você falando, tá passando também um filme na minha vida também. Por quê? Eu fui motorista de ônibus, trabalhei como repositor de mercado, segurança, fiz muita coisa. E aí, meio que a minha melhor profissão financeira foi motorista de ônibus. Só que você ganhava o dinheiro que te supria ali, a família, tudo mais, mas você tinha um problema sério, que assim, todo mundo gosta de dirigir, muita gente gosta de dirigir, eu também gosto, só que quando você dirige sob pressão, sobre um sistema, que os motoristas têm essa questão, eu comecei a querer sair desse meio. Só que eu ficava preso a essa profissão por conta da questão salarial. E muita gente acontece muito isso. O cara sai ser motorista de caminhão. Aí ele vê que recebe um pouquinho mais e acaba voltando para o ônibus. Hoje a oferta de ônibus para o motorista está menor. Então, muita gente está acabando sendo motorista de aplicativo, mudando um pouquinho de profissão, trabalhando com em outras oportunidades. Poucos motoristas se habilitam a estudar, poucos. Eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar, estudei por acaso, porque eu tinha terminado o segundo grau, mas tinha dependência para fazer, não peguei o certificado. Aí depois eu fui mandado embora de uma das empresas, resolvi minha vida, peguei o histórico e dali eu já comecei a fazer pesquisa. Fiz a pesquisa e caiu uma bolsa para mim para jornalismo. E aí eu comecei a estudar. Não tinha perspectiva de trabalhar na área, eu ia só querer concluir mesmo, mas minha mãe sempre falava, tu tem voz de locutor, tenta a sorte. Eu nunca dei atenção a isso, mas eu entrei no jornalismo. Em 2017 eu tive uma primeira oportunidade como jornalista para trabalhar no sindicato que eu estou até hoje, Sindicato de Rodoviários, né? Por conhecer as pessoas, saber um pouquinho do sistema, a gente começou a fazer isso aí. Só que acontece, hoje especificamente, depois de praticamente 5 anos trabalhando com jornalismo, mídia social e tudo mais, eu me encontro hoje mais feliz, por acaso, fazendo lives, trazendo conhecimento, conhecendo pessoas, né? E hoje fazendo esse trabalho que eu estou fazendo hoje aqui.
Inclusive a Marisa falou sobre isso aí. Tudo uma construção. Se isso vai me trazer a prosperidade financeira, eu não sei. Mas a prosperidade emocional, que é a satisfação de eu estar aqui hoje, né? Estar aqui hoje fazendo esse podcast com você, te recebendo, essas informações que você está me dando, e um dia, com essas informações, eu estar podendo passar para outra pessoa, acho que isso também é um tipo de prosperidade também. Sim, sim. A prosperidade, ela envolve vários aspectos, né? Quando a gente fala em prosperidade, a pessoa pensa que é só financeiro. Mas não, tem a emocional, tem a física, tem nos relacionamentos. Prosperidade é um conjunto de coisas que te fazem bem. Mas você pode, sim, vir a ser próspero financeiramente se você se livrar das crenças limitantes, se você trabalhar, não se livrar. Se você trabalhar procrastinação, se você trabalhar baixa estima é uma coisa terrível, porque a pessoa tem uma capacidade enorme e ela não acredita que tem. Então, ela não faz. Nossa, eu poderia estar ensinando isso. Não, eu não sei como ensinar, eu não tenho voz boa, eu não sei me postar. Beleza, pô. Porque a gente acha, eu mesmo, quando isso, falava muito sobre essa questão. Pô, como é que um negro feio desse vai estar numa televisão? Ah, tu quer elogio, tu não é feio, não. Obrigado. Mas, assim, se você parar pensando no padrão, sim, eu não teria padrão para entrar. E a internet hoje mudou um pouquinho isso. Você hoje não tem. Hoje, inclusive, a questão, cantores. Tem cantores que têm a voz ruim. Tem, mas e você faz o Iago, que é produtor musical, ele que sabe quantas pessoas ele vem aqui e ele dá jeito ali, melhora, e sai um produto interessante para consumo. Entendeu? Então hoje mudou um pouquinho essa concepção. E aí você falou, né? As barreiras, as principais barreiras a gente não coloca. Sim. Só que como você não tem ideia, aí é onde entra o autoconhecimento. Como você não tem ideia de que isso são barreiras autoimpostas, ou aprendidas, você continua, às vezes, até o fim da sua vida, não estando no seu propósito de vida. E aí isso está relacionado com as doenças físicas, com as doenças emocionais, com depressão, com estresse, com insônia, com câncer. O câncer está muito relacionado a emoções. Quando você encontra seu... Aí sabe aquela síndrome da sexta? Sextou! Isso é não gostar do que faz. Porque quando você ama o que você faz, não tem sextou, não tem segundou. Você faz qualquer dia, qualquer hora, porque é legal fazer, você gosta, você sente bem. É o que você falou, você está aqui fazendo um podcast, podia ser domingo, podia ser sábado, feriado, você estava aqui feliz. O sextou, quando eu vejo o pessoal, já sei que essas pessoas não fazem o que gostam. Então, o Montanha, está tudo ligado. Autoconhecimento. Quando você autoconhece a si próprio, né? Quando você se autoconhece, você vai aprender o que você quer, o que é seu, o que era dos seus pais, o que era dos seus professores, às vezes até do seu cônjuge. Você repete coisas que não são suas. Às vezes você come comidas que você nem gosta, mas você acha que é porque a sua esposa gosta. Quando você aprende isso tudo, você parte para trabalhar essas crenças, E aí é onde entra a terapia. Terapia é fundamental. Aonde entra o consciente e o inconsciente. O consciente da gente, ele é responsável por 10% do que a gente faz. Os outros 90%, ele foi criado pelo Erickson. Não, o Erickson criou a hipnose moderna. O Freud, quanto tempo a gente tem? Não, tempo aberto. Então, o Freud criou conceitos de consciente, inconsciente, subconsciente. Até hoje é meio confuso. Mas basicamente seria um iceberg, onde a pontinha do iceberg é o consciente. 90% tá no fundo d'água, a gente não sabe o que tem. Esse é o inconsciente. E ele é poderosíssimo. Então, se eu trabalhar com o seu inconsciente, eu consigo fazer com que você mude essas crenças. A gente faz como se fosse uma reprogramação. E aí, eu trago à tona quem é você, Montanha? O que você gosta de fazer? Então vamos trabalhar isso. Mas e meu pai falou? Não. Viu? Você já entendeu, foi seu pai. Ou seja, é um trabalho lindo dessa mentoria, desse trabalho mesmo, de trazer. Aí a prosperidade vem à tona. Porque você descobre que você não precisa acreditar que dinheiro não dá em árvore. Você descobre que Deus não está lá em cima, não. Você falou sobre pai, né? Eu não tenho nem pai nem mãe hoje conosco, né? Estou na glória hoje com o Papai do Céu nos observando lá de cima.
E meu pai, quando eu era mais novo, ele sempre foi pedreiro durante muito tempo. E ele sempre pegou os vizinhos, né? E os vizinhos sempre chamavam para fazer algum tipo de obra e eu ajudava ele a peneirar, a pegar terra, alguma coisa assim quando era pequeno. Quando a gente morávamos na Vila Kennedy, da Vila Kennedy fomos morar em Rocha Miranda na casa de família, né? Eles tiveram um mau passo lá, ele e minha mãe, né? E acabamos tivendo que morar numa casa que era alugada, desocupada, para a gente morar no quintal de família. Eu tenho hoje minha residência até hoje lá. E o que acontece? Quando a gente foi para lá, ele capinar era comigo, né? Botar entulho para dentro era comigo, tinha que fazer alguma coisa era comigo. E isso eu assim, eu poderia ter levado isso com uma leveza melhor e aprendido com essas questões, para fazer uma massa, botar uma laje, fazer uma telha. Isso, e, pelo contrário, quando eu me casei, eu me abstive disso tudo. Eu nunca quis botar um prego. Então hoje eu não sei fazer nada, eu tenho que pagar, mas eu pago com tranquilidade porque eu não gosto de fazer. Eu acho que isso também eu não sei se foi é, um desgosto que eu peguei por fazer quando eu era criança, na época que eu tinha que brincar. Né? Então foi uma coisa que me marcou quando você falou assim, do meu pai e tal. É uma coisa que é uma coisa bem marcante, né? Essa parte de construção civil, detesto. As constelações trabalham isso, exatamente, porque a criança não entende que ela não tem que brincar, que ela tem que trabalhar. Ela não quer saber se os pais precisam da mão de obra dela. E ela traz esses problemas que você trouxe, tipo um trauma. Não quero saber disso. Aí, quando você faz a constelação, a gente coloca todos os personagens no lugar. E você vai entender, bom, o que meu pai podia me dar e a minha mãe foi a vida. Então, eu agradeço para sempre. O que eles fizeram depois daí, se foi certo ou errado, eu deixo com eles. A gente fala muito essa frase da constelação. Eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Mas eu estou sempre reverenciando, porque eles são maiores do que eu. Eles me deram a vida. Então, isso vai desaparecendo. A gente tem as frases sistêmicas que a gente vai montando na sua cabeça e você vai até querer fazer a sua casa da próxima vez. Porque... Não, mas olha só como é que surgiu. Eu não cheguei a fazer essa frase sistêmica, mas eu acho que eu comecei a ter consciência. Porque, assim, e essa questão, quando a gente casa, né? A mulher tem a questão da linguagem de valorização e em alguns perfis comportamentais, a questão como é que é o nome? Das coisas que você faz para que essa linguagem de valorização através de atos de você faz alguma coisa para ela e isso aí valoriza ela, né? Você fazer alguma atividade dentro de casa, por exemplo, varreu a casa, né? Botou uma cortina em casa, trocou um chuveiro, isso para a mulher, se eu pagar e resolver o problema, não é suficiente para ela. Ela acha que é interessante, a mulher ela acha interessante o marido venha fazer. E isso, por conta dessa questão, me causa problemas, né? Por conta Mas isso já entra nas linguagens do amor. Tá vendo o autoconhecimento? As linguagens do amor, cada um tem uma maneira. A linguagem da sua esposa, se você tem que mostrar amor, você tem que fazer algo para ela. A sua linguagem, talvez, seja você levar dinheiro para dentro de casa e você pagar alguém para fazer. Sim, sim. E quando você entende essas linguagens do amor, não tem tanto conflito entre o casal. Porque você começa, bom, ela quer ser valorizada, mas eu não quero fazer uma caixa d'água, mas eu posso pagar alguém, mas levar uma caixa de bombom da Copenhague. Para mim tem que ser da Copenhague, porque eu adoro. Essa é a linguagem do amor. É terapia, é autoconhecimento, tem milhares de livros. Entende onde eu quero chegar? Sim, sim. A sua esposa valoriza que você faça, senão ela não se sente amada. Ela acha que você não. Ele não me ama. Se ele me amasse, ele consertava isso daqui. Sim. E você entende que você está aqui trabalhando para poder pagar alguém para fazer. A tua linguagem de amor é diferente. É muito bonito estudar o cérebro. Eu, assim, neurociências, para mim, é fundamental. Então, o que eu quero dizer no final de tudo, nós temos uma mente consciente, a grosso modo, e uma mente inconsciente. A mente consciente, ela acha que sabe tudo. Mas, por exemplo, quando você abaixou a cabeça, a sua mente inconsciente já tinha mandado você executar isso. Você acha que está abafando, sou eu que vou beber essa água.
Mas quando você está fazendo o gesto, foi seu inconsciente que falou, bebe água. Então, o que a gente faz com esse trabalho todo? Da procrastinação, das crenças limitantes, da baixa estima. A gente vai lá no inconsciente e mostra para ele. O inconsciente é receptivo para as boas coisas, tá? Se eu falar uma besteira para você, isso é tabu, o que você vai fazer. Se eu falar uma besteira, faz uma besteira, você simplesmente abre os olhos e não faz. Nós temos um caso, como advogada, foi interessante, um dentista teve momentos ali com a cliente e ela processou. E chamaram técnicos, especialistas em hipnoterapia, ele usou hipnose. E foi provado que ela deixou porque ela queria. Porque no momento em que ele fizesse qualquer coisa com ela, a mente consciente não ia aceitar, ela ia voltar. Então, claro, ele teve a penalidade dele, mas não foi bem o que ela queria. Então, é bem interessante, eu quero deixar isso bem claro, que a hipnose, nenhuma dessas terapias, eu trabalho com Theta Healing também, nada disso faz você fazer o que você não quer fazer. Se você fizer alguma coisa, é porque você quer fazer. Então, as pessoas deixam de aproveitar a hipnose, que vai chegar fundo em você e vai trabalhar muito mais rápido do que uma terapia convencional, porque elas têm medo. Eu até te cortei quando você falou sobre a hipnose e das características. Eu queria que tu falasse um pouquinho das características mesmo da hipnose, de uma forma mais didática, para a gente entender. Porque a hipnose não é aquele negócio de você tirar o Pêndulo. Pêndulo e fazer assim. Um relógio. Ou senão aquele filme Corra, que a pessoa bate, que a criança, a menina batia 2 vezes na xícara. Não sei se você viu esse filme de suspense, né? Esse filme, já que eu falei, é um filme que tem uma família que eles tiram a consciência de muitos negros e colocam pessoas que estão com câncer, cego, naquela consciência ali, através da hipnose. Eles não matam a alma, ela fica no corpo, em algum lugar ali, algum limbo, e a convívio com aquela consciência ali. Isso é ficção, né? Ficção. Mas durante esse processo, ela faz uma hipnose lá, né? E toda vez que ela mexe uma xícara de chá, ele hipnotiza. E se ele bater 2 vezes, ele trava, ele cai desmaiado. E não é isso, né? Isso aí foi uma ficção, não, de fato. Foi uma ficção. Nós temos essa hipnose de palco que a gente vê muito em shows. Ela é muito programada. Por exemplo, ele antes de chamar uma pessoa ao palco, ele vai ver ele já fez exercícios ali com a plateia para ver quem é mais suscetível. Aí ele chama aqueles que são mais... E é mesmo ali, quando a pessoa começa a não fazer o que ele quer, ele dispensa aquela pessoa. Então, tem gente que realmente vai tocar violino, vai fazer cara feia, imaginando um limão, porque elas são suscetíveis, mas são coisas muito pequenas. Não manda a pessoa fazer uma coisa séria que vá contra a mentalidade, contra os princípios dela, que ela não vai fazer. Então, essa coisa da hipnose não é isso, realmente. Mas a hipnose, ela surgiu lá na Grécia, quando aqueles guerreiros passavam meses lutando, eles voltavam muito estressados, criavam-se os tempos do sono. Lá dentro ele já começava a fazer algo como uma hipnose, deixava o cara lá um tempo para limpar a mente dele de tanta dor, tanto sofrimento.